Viver Bem é o nosso quadro que vai ao ar toda terça-feira e hoje nós vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce no tratamento do câncer de pâncreas, que é um dos tipos mais agressivos e silenciosos dessa doença. Para esse bate-papo médico aqui, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o médico oncologista, o Dr. Rodrigo Fogassi. Dr. Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jordevar, pela participação e pelo convite. Doutor, o que é o câncer de pâncreas? Bom, o câncer de pâncreas ele é um câncer que, de certa forma, ele é até comum, cerca de 10 a 11 mil casos por ano, quando células neoplásicas elas surgem no pâncreas, que é um órgão endócrino, e ela tem a capacidade de se espalhar regionalmente e também de dar metástases. Então, esse é basicamente o quadro do câncer de pâncreas. Quais são os sintomas? O câncer de pâncreas, o grande problema dele é que ele é um câncer muito silencioso. Os principais sintomas, quando a gente consegue diagnosticar precocemente, geralmente perda de peso, alteração do hábito intestinal e também um amarelão, que é aquela icterícia, que é o acúmulo de bile no sangue. Então, quando ocorrem esses quadros, inclusive acolia fecal, que a gente chama, que é quando as fezes elas começam a ficar esbranquiçadas. A gente precisa correr... semelhante à hepatite? Muito parecido com a hepatite. Porque a hepatite, justamente, ela eleva a bilirrubina do sangue. E o câncer de pâncreas também. Ficou amarelo, fezes ficaram claras e urina escura, chegando a uma cor parecida com um chamate, tem que correr e procurar ajuda. Pois é, e a gente está discutindo esse assunto, né, doutor, até porque o Brasil está acompanhando o caso do Tony Bellotto, que é o guitarrista do grupo Titãs, né, que chegou e disse, olha, eu estou com câncer no pâncreas, né? E aí é claro que a gente quer discutir isso até para alertar as pessoas. Agora a pergunta que todo mundo faz, e eu quero que o senhor responda, a possibilidade, as chances de cura no câncer de pâncreas, quais são? As chances de cura, mesmo quando o tumor está localizado, um tumor menor que 1 centímetro, por exemplo, no pâncreas, que é um diagnóstico precoce, infelizmente a sobrevida em 5 anos gira em torno de 10 a 20%. Então, realmente, é um tumor muito agressivo, que nós precisamos o máximo possível diagnosticar precocemente. E como ele não dá muitos sintomas quando ele está na fase inicial, demanda que a gente faça o check-up. Aquele check-up tradicional, anual, mas lembrando, o check-up tradicional para o homem, que muitas vezes foca na próstata, e a mulher que foca na mama, não pega nada relacionado a pâncreas. Então, nós precisamos fazer um exame de imagem muitas vezes dirigido, seja um ultrassom ou uma ressonância nuclear magnética. Direcionado para o pâncreas. Exatamente, direcionado para o pâncreas. Quando nós fazemos um exame de abdômen superior ou abdômen total e nós médicos colocamos lá, favor checar o pâncreas, cabe ao médico radiologista olhar para o órgão com cuidado. Então, uma ressonância de abdômen total ou um ultrassom de abdômen total com foco em vias biliares e pâncreas, a gente consegue sim fazer um diagnóstico precoce. Pelo que o senhor falou, Tony Bellotto vai ter muito trabalho pela frente, hein? Infelizmente vai ter muito trabalho, mas lembrando, o câncer de pâncreas, apesar dele ser agressivo, quando diagnosticado até o estágio 3, que é quando não tem metástase à distância, apesar de ser remota, ainda existem chances de cura. Nós temos pacientes que, graças a Deus, foram curados, mas basicamente com a realização de exames e o diagnóstico precoce. Doutor, às vezes as pessoas têm dúvida, tem gente que tem uma dificuldade na digestão, né? Será que tem ligação com alguma coisa, com câncer de pâncreas? Pode ter ligação? Pode ter ligação, porque o pâncreas ele é um órgão endócrino e exócrino. O que isso significa? Endócrino é quando ele produz a insulina, e exócrino é quando ele produz substâncias que participam da digestão. Então, quando você está tendo problema na digestão, principalmente dificuldade de digerir gorduras. Gordura não é aquela gordura da carne, digamos assim. É comidas mais oleosas, uma rabada, uma feijoada. O paciente fica muito estufado, ele começa a ter muita diarreia e às vezes ele olha no vaso e vê como se fosse óleo flutuando. A gente precisa tomar muito cuidado porque ele não está absorvendo gordura. Se ele não está absorvendo gordura, provavelmente o pâncreas não está funcionando bem. Pode não ser um câncer, mas pode já ser um indício de uma talvez pancreatite, que é um dos fatores de risco para evolução para um câncer de pâncreas. A pancreatite, então, é um sinal já de início mesmo, né, do câncer ou não? A pancreatite ela é uma inflamação crônica, pode ser aguda ou crônica do pâncreas. Geralmente ela ocorre por cálculos pancreáticos, como se fossem pedras no pâncreas, e também pode acontecer por questões de álcool, que é um dos fatores de risco para câncer de pâncreas e não tem um limite seguro. Por isso, a todos os jovens que estão nos ouvindo, que consomem álcool, mas eu consumo pouco, não existe quantidade mínima. Álcool eleva o risco de câncer de pâncreas e outros. Então, pancreatite crônica pode sim ser um fator de risco para câncer de pâncreas. Doutor, qual é o tratamento?
tratamento depende muito do estágio do diagnóstico. Um tumor localizado, muitas vezes a gente começa com uma cirurgia e o paciente, em quase 100% dos casos, ele evolui para uma quimioterapia preventiva. Quando o tumor está localizado, mas já grande, a gente precisa de uma quimioterapia inicial e depois cirurgia. Quando o tumor está espalhado com metástases, a gente precisa fazer quimioterapia e ver testes genéticos e moleculares, que é o que a gente tem de mais moderno, para saber se a gente pode ou não fazer imunoterapia para esse paciente. É genético, doutor? Existem casos genéticos, principalmente uma mutação do BRCA, que é um gene que controla as nossas mutações celulares. Os pacientes que têm mutações do BRCA, que estão relacionadas mais a câncer de mama, câncer de ovário e câncer de próstata nos homens, a gente precisa sempre investigar, porque também aumenta o risco de câncer de pâncreas. Bom, nós fizemos uma consulta ao vivo aqui com o médico oncologista, o Dr. Rodrigo Fogassi. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço e estou sempre à disposição para maiores bate-papos. Volte mais vezes. Obrigado. Um abraço.